A Acer pegou todo mundo de surpresa com o novo Helios, principalmente por causa do seu chip gráfico e o seu preço. Uma RTX 2070 com praticamente o mesmo preço que outros notebooks, como o RTX 2060. Lá no boletando.com, nossa comunidade de promoções, ele apareceu com um preço bem agressivo, levando em consideração que nunca tivemos uma RTX 2070 por menos de R$10.000 aqui no Brasil. Só que felicidade de brasileiro dura pouco. Logo depois, nós descobrimos que houve um erro de divulgação por parte da Acer. E a RTX 2070, na verdade, era uma RTX 2070 Max-Q, que, para quem não sabe, é uma versão limitada da RTX 2070, com um desempenho um pouco menor, de forma que ela vai consumir menos energia e esquentar menos. A melhor parte do novo Helios para mim não é o seu novo chip gráfico, e sim a nova experiência. A Acer corrigiu alguns dos problemas da versão anterior. O principal deles era a sua refrigeração, que às vezes exigia do usuário fazer suas próprias modificações para finalmente a máquina ficar de uma forma aceitável, de uma forma que ele já deveria ter vindo de fábrica. O novo Helios é muito mais plug and play, ou seja, tirar da caixa e usar. Ainda não é perfeito, mas melhorou muito. O teclado, que antes chegava a ficar com 47 graus nas teclas WASD, agora fica nos 40, então você não é mais obrigado a usar o modo turbo ou ajustar a velocidade das ventoinhas em jogos mais pesados. E agora que você não precisa ajustar as ventoinhas, ele se tornou muito mais fácil de se recomendar para o usuário leigo, porque não precisa parecer um avião decolando se você não quiser. O nível de ruído agora fica dentro do normal se você não usar o modo turbo ou ajustar as ventoinhas manualmente. E falando em modo turbo, ele ainda está presente com o seu botão dedicado, cumprindo função semelhante da versão anterior. No modo turbo, as ventoinhas ficam no máximo, o processador aumenta o seu power e a RTX 2070 Max-Q sofre um pequeno overclock. Na fonte, a Acer finalmente acertou com a potência certa, de 230 watts. Para quem não sabe, isso evita que a bateria descarregue durante os jogos, mesmo com a fonte ligada na tomada. E também impede que o desempenho seja comprometido em cenários de picos de consumo. No processador, usando o modo turbo, você tem um power mais alto que o normal no i7 10750H, de 56 watts. Só que ele não é tão inteligente como os outros fabricantes, que deixaram esse power ainda mais alto e com menos barulho no modo turbo. Então ele ainda fica para trás do Lenovo Legion 5i e do Avel A60, renderizando usando apenas o processador. O barulho que o Helios faz no modo turbo não é proporcional ao desempenho que você ganha. Ele poderia ser bem mais inteligente nesse ponto. Não tinha necessidade de você ter tanto barulho quando você não está usando o chip gráfico. Na memória RAM, a Acer também vacilou, porque ela tem aqui apenas um pente de RAM de 16 GB. Logo, não temos Dual Channel. Para quem não sabe, Dual Channel pode melhorar o desempenho nos jogos e algumas aplicações, mas não em todas. Nos testes de renderização que eu faço aqui, por exemplo, Dual Channel não afeta o resultado. E a memória RAM em Single Channel, inclusive, faz a refrigeração do Helios parecer muito boa em alguns jogos. Mas como assim? O que a memória RAM tem a ver com refrigeração? Uma das consequências de não ter Dual Channel é que o processador pode não conseguir trabalhar no máximo. Consequentemente, ele vai esquentar menos. Então isso pode passar a falsa impressão que o Helios tem uma refrigeração excelente. A refrigeração é boa, melhor que a versão anterior, mas não é tão boa assim. O Legion 5i ainda tem uma refrigeração melhor. Para o Helios chegar perto do 5i, você precisa ajustar as ventoinhas para que elas fiquem bem mais barulhentas. Ou então não usar Dual Channel, que aí vai te dar essa falsa impressão que você tem temperaturas mais baixas. E finalmente, bora falar da RTX 2070 Max-Q, a razão de compra de muitas pessoas. De início, a 2070 já tem alguns desafios pela frente. O primeiro deles é que ela é a versão Max-Q, como eu falei anteriormente. O segundo é a falta de Dual Channel. O terceiro é a necessidade do modo turbo barulhento
para empurrar o máximo que ela tem a oferecer. E o quarto, a concorrência. E claro, eu testei todos os cenários para vocês. Vamos começar pelo mais fácil, o Shadow of the Tomb Raider. Aqui, se a gente usar o Dual Channel e o modo Turbo, nós temos o prometido, o esperado para uma RTX 2070 Max-Q. Um desempenho 15% superior em relação à RTX 2060 do Legion 5i. Só que o Shadow of the Tomb Raider é um jogo que o processador e a memória RAM não impactam tanto o desempenho, então é mais fácil da gente enxergar essa diferença. No GTA V as coisas já mudam, temos um empate, provavelmente causado pela necessidade de um processador mais forte para empurrar a 2070, já que aqui a gente tem uma taxa de FPS bem mais alta. O Assassin's Creed Odyssey também mostra a superioridade da RTX 2070 Max-Q. Aqui já ficamos mais isolados em relação aos outros. E nesse teste o Legion 5i fica bem para trás. Só que provavelmente isso aconteceu por causa de um driver bugado. Nem sempre eu tenho tempo para formatar as máquinas quando aparecem resultados estranhos. E falando em resultados estranhos, o driver mais novo da Nvidia reduziu o desempenho do meu Helios. Aí eu tive que voltar para o driver que veio de fábrica. Então eu recomendo que vocês façam um benchmark antes e depois de atualizar, para ver se não é o caso de vocês também. O desempenho aqui caiu por volta dos 10%. Em renderização de vídeo, onde tanto o processador como o chip gráfico são importantes, já temos outra surpresa. Ele empatou com o A60 e o 5i ficou na frente. Isso porque os dois têm um gerenciamento do power do processador mais inteligente. E também a geração dos processadores da Intel continua sem ter importância na prática. Para quem não sabe o que é esse gerenciamento de power mais inteligente, é quando o notebook reduz ou aumenta a velocidade do processador a depender da aplicação, a depender da situação. Quando você está usando só o processador, você só tem um componente para refrigerar. Você está ali com o chip gráfico parado, então você consegue aumentar a velocidade do processador mais um pouquinho. Alguns fabricantes sabem usar melhor essa funcionalidade e deixam o processador com uma velocidade mais alta, que não é o caso do Helios. A Acer não explorou tanto essa funcionalidade. Se ele tivesse um gerenciamento mais inteligente, com certeza ele ganharia nesse teste. E quem pensa em usar o Helios para edição de vídeos e fotos, eu tenho uma má notícia. Apesar da tela de 144 Hz ajudar nos jogos, tivemos um downgrade. Ela não é tão boa como antes. Tanto o brilho como a cobertura de cores ficam dentro do normal, comparado a um painel IPS comum. E na conectividade não temos leitor de cartão de memória, nem suporte a vídeo ou Thunderbolt na porta USB tipo C, mas temos uma porta mini DisplayPort. Por dentro temos dois slots M2, o HD e dois slots de RAM, que infelizmente tem apenas um pente de 16 GB, como eu falei anteriormente. Mas no SSD, pelo menos eu tive sorte, ele veio com um SSD da Samsung com velocidades bem altas. E a bateria, como esperado, não vai muito longe, ele me deu 3 horas de duração no uso leve. Na construção, continuamos com uma mistura de plástico e metal. Metal na tampa e na área do teclado e plástico no restante do corpo. E ainda temos as quinas pontudas que incomodam. O teclado é retroiluminado RGB com iluminação em zonas. O feedback para mim foi mediano em questão de conforto, mas eu vejo algumas pessoas falarem que as teclas são mais rígidas, que para mim não incomodou. O touchpad também não foge do normal, ele tem um bom tamanho e textura e clique ok. Já o som continua como ponto fraco da Acer, os alto-falantes nem têm um volume muito alto, nem uma qualidade acima da média. Ou seja, nós tivemos de tudo no novo Helios, pontos que ele evoluiu, pontos que ele andou para trás e pontos que não mudaram em nada. O mais importante para mim é que o usuário comum agora tem uma experiência melhor no geral. Dá para usar sem mexer em nada, sem ficar com o teclado quente e sem ter um notebook extremamente barulhento. Só que, mais uma vez, quem mais vai aproveitar o Helios é o usuário avançado, que pode extrair todo o desempenho da RTX 2070 Max-Q com modificações, como undervolt, overclock na GPU, desbloqueio de power e por aí vai.
Apesar da 2070 Max-Q empatar com a RTX 2060 em alguns cenários, lembrem que ela tem 8 GB de VRAM contra 6 GB de VRAM da 2060. Então, se você vai usar um monitor externo com resoluções mais altas, a 2070 Max-Q tende a apresentar mais vantagem nesse cenário em específico e também em jogos que usam o Ray Tracing. Apesar do Helios ter ficado mais amigável para o usuário comum, eu ainda acho o Legion 5i mais completo, mais difícil do usuário se incomodar com alguma coisa. E você também tem a opção de já comprar com memórias em Dual Channel, que por enquanto a Acer não te oferece. Nessa comparação, o Helios vai ganhar no chip gráfico, na tela e na construção. Só que nas temperaturas, no conforto do teclado, nos alto-falantes, no gerenciamento do power do processador e principalmente na questão de não parecer um avião decolando quando você usa o modo turbo, me fazem achar o Legion 5i uma opção mais fácil de recomendar. Então, para mim é simples, pessoal. Usuário comum, vá de 5i. Usuário avançado que pensa em upgrades, pensa em mexer, pensa em usar um monitor externo com uma resolução mais alta, vá de Helios. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.